P com coeficientes C1, C2, C. Claro, porque para eu montar essa soma, eu preciso de 4 coisas. Eu preciso do intervalo AB, da função f definida no intervalo AB, mas só essas 2 coisas não bastam. Eu preciso do intervalo fechado AB, da função f definida no intervalo fechado AB, de uma partição desse intervalo, certo? E de coeficientes dessa partição. Então, essa soma ela é montada usando 4 entidades matemáticas. Intervalo fechado, uma função definida nesse intervalo, uma partição desse intervalo e coeficientes dessa partição. E ela é, para facilitar a escrita, sendo a soma, né, denotada, esse sendo denotada refere-se a quê? A essa soma, sendo denotada simplesmente assim, ó, para facilitar a escrita. Soma que é bem intuitiva essa notação. Somatória relativa à partição P de f de C e delta x. Mas não esqueça, tá? Eu só tenho essa soma se eu tiver o quê? O intervalo, a função definida nesse intervalo, uma partição desse intervalo, se eu tiver a função não, se eu tiver um intervalo, uma função f definida nesse intervalo, é tudo artigo indefinido, uma partição desse intervalo e coeficientes dessa partição. Observe que a representação algébrica, tá? Melhor dizendo, eu posso ter infinitas representações algébricas disso aqui. Por quê? Porque se eu tenho uma função, se eu tenho um intervalo, uma função e uma partição, se eu tenho essas 3 coisas fixas, eu continuo tendo infinitas representações algébricas dessa soma, porque eu posso ter infinitas escolhas dos coeficientes. Pode acontecer de, para qualquer que seja os coeficientes, essa soma ter o mesmo valor, pode acontecer. Basta você considerar que a função é constante. Observe, se a função é constante, isso aqui tem um valor só, que é a constante vezes o comprimento do intervalo. Porque fica a constante, que é a função, fica k vezes ΔX1 mais k vezes ΔX2 mais k vezes ΔXn, coloca k em evidência, vai ficar k vezes ΔX1 mais ΔX2 mais ΔXn, mas quem é a soma dos ΔXis? Quem é? O comprimento do intervalo. Isso será usado mais à frente. Tá? Agora, por que esse conceito é importante? Você vê a importância desse conceito, se não a sua utilidade, tá? Pensando numa pergunta que aparece, que surge, se você é uma pessoa curiosa, tá? Na seguinte configuração. Sendo f contínua em AB, tá? Neste caso aqui, se você admite sendo... Vamos ver o seguinte. Vou colocar aqui por completo. Deixa eu ajeitar aqui. Ó, observe, ó. Sejam, olha essa configuração aqui, A e B reais com A menor que B, A e B reais com A menor que B,
F contínua em AB, tá? Com f de x maior que ou igual a zero, qualquer que seja x pertencente a AB, P igual a x0, x1. Nem sempre você tem isso, tá? Porque nem sempre a função f é contínua, e nem sempre f é maior que ou igual a zero. Isso aqui, partição de AB. De AB. Chama de AB. E C1, Cn, o quê? Coeficientes de P. Coeficiente da partição. Então vamos desenhar essas hipóteses aí. Aspa dupla, desenhar. Ó, a situação é essa. Eu tenho um intervalo AB. Está aqui a função f, contínua e não negativa em AB. Tá bom? Para montar a partição, só isso. Para montar a soma de rima, para montar essa soma de rima, só isso não basta. Eu preciso ter o quê? A partição. Então, suponha que eu tenho uma partição aqui, ó. O A é o x0. Aqui o x1. Digamos aqui o x2. Aqui o x3. E, por último, o x4. Suponha que os coeficientes estão aqui, ó. Está aqui o C1. Aqui o C2. Aqui o C3, aqui o C4, tá? Então admite isso aí. Ah, não, ainda tem. Ainda tem. Qual o significado para esse desenho aí do f de C1 vezes o delta x1? O f de C1 vezes o delta x1 é a área de um retângulo. Que retângulo? Esse retângulo aqui. Que é a área desse retângulo? Quem é? Base vezes altura. A base é o delta x1, a altura é o f de C1. Quem é o f de C2? Vezes o delta x2. É a área de outro retângulo. Esse retângulo aqui. Então, você tem um retângulo R1. Você tem um retângulo R2. Tá certo? Quem é o f de C3 vezes o delta x3? A área desse terceiro retângulo. Quem é o f de C4 vezes delta x4? A área desse último retângulo. Então, faça o seguinte, diante disso, seja ômega P a união desses retângulos, que no caso é o R1 unido com R2, unido com Rn, que pode ser um N qualquer. Tem-se a área de ômega P, quando aparece entre as barras do módulo, é o tamanho da figura. O tamanho de uma região é a sua área, região plana. Então, a área de ômega P, quem é? É a área de R1, não é? Você pegar a união dos retângulos, que não é a figura, que não necessariamente é a figura geométrica limitada ao longo do intervalo AB pelo eixo das abscissas e o gráfico da função, não é? Mas eu sei que a área de ômega P é a área de R1 mais a área do R2 mais o quê? A área do Rn, que é a soma de rima. Isso dá exatamente a soma de rima, porque o f de C1 delta x1 mais o f de C2 vezes delta x2,
assim sucessivamente até o f de Cn vezes o delta Xn. Então isso aqui é a soma de rima. E a pergunta natural que surge, ou que surge naturalmente, se não surge com vocês, algo errado com vocês, é a seguinte: o que é que acontece com essa área quando a norma da partição tende a zero? O que é que a intuição diz? Diz o seguinte: quanto mais fina for a partição, lembrando que uma partição fina é uma partição que tem a sua norma próximo de zero. E se a norma é próximo de zero, então a partição tem muitos subintervalos, todos muito finos. Suponha que eu tivesse, que fosse possível desenhar para vocês 1 milhão de retângulos desses, todos bem finos. O que é que você poderia dizer? Que a figura ômega P seria muito parecida com a região, estou falando de figura, não estou falando de área. Significaria, você concluiria que você mediria, por isso assim, que a figura ômega P estaria muito parecida com a figura obtida, com a figura limitada ao longo do intervalo AB pelo eixo das abscissas e o gráfico da função. Não é não? Então, espera-se que a área de ômega P tenha um limite. Limite com a norma de P tendendo a zero. E é esse limite em existindo, primeiro, em seno bem conceituado e existindo, que eu vou usar para medir a área da região entre o eixo das abscissas e o gráfico da função, ao longo do intervalo fechado AB. Isso já seria a integral definida. Isso será a integral definida. Mas, como você foi explicar, o senhor mostrou para a gente a intuição, né, que se a derivada segunda está aumentando, quer dizer que está delimitando um gráfico complexo e tudo mais. Mas, no caso, uma vez que a integral é o contrário da derivada, qual é a intuição para a integral derivada? Não tem explicação, interpretação para isso, não. Tá? Eu nunca pensei nisso, tá? Eu não consigo te dar. Certo? Melhor, se tem, eu não sei. Vamos responder assim, tá? Preciso ver isso aí. Tá? Teria de pensar. Melhor resposta é essa. Então, observe. Tá? Eu estou interessado em saber o que acontece com essa soma, com a soma de rima, quando a norma da partição é tomada cada vez mais fina. Para isso tem uma definição. Definição seguinte. Definição. Sejam A e B reais com A menor que B, F uma função definida em AB. Isso aqui, por que isso aqui se faz necessário? Porque tendo isso aqui, eu sei que eu posso montar a soma de rima de F em AB relativa a qualquer partição com quaisquer coeficientes. Certo? Não esqueça, para eu construir a soma de rima de uma função em AB, eu tenho que ter a função definida no intervalo AB e eu preciso ter uma partição de AB com coeficientes C1, C. Certo? Se não tiver isso, a soma de rima envolve 4 entidades. Um intervalo, uma função definida nesse intervalo,
uma partição desse intervalo e coeficientes dessa partição. Então, f é uma função, definida em AB, e L um número real. Nós dizemos que L, número real L, é limite disso aqui, ó, limite das somas de rima de F em AB, com, isso aqui é desnecessário, mas eu vou colocar, enfatizar, com norma de P tendendo a zero, com norma de P tendendo a zero, que se a norma tende a zero, significa que a partição tem cada vez mais subintervalos, todos eles bem finos, certo? Só mencionando que uma partição é dita uniforme quando todos os intervalos têm o mesmo comprimento. Isso é importante no cálculo numérico, tá? Então, nós dizemos que L é limite das somas de rima de F em AB, com norma de P tendendo a zero. É claro que quando eu faço menção a isso se trata de uma soma de rima da função F, aonde? No intervalo AB. Quando, deixa eu ajeitar esse meu quando aqui, que está horrível. Quando, para cada epsilon maior do que zero, existe delta maior do que zero, tal que norma de P menor do que delta é suficiente para que a soma de rima, tá certo? Da função f no intervalo AB relativa à partição P menos L, isso em módulo seja menor do que epsilon. Quaisquer que sejam os coeficientes, quaisquer que sejam C1, C2, Cn, coeficientes de P. Essa é a definição. Quaisquer que sejam C1, C2, Cn, coeficientes de P. Embaixo de sigma. Embaixo de sigma. Que é? Embaixo de sigma é P. P. Partição P. PP. Entendeu? Nós dizemos que L é limite das somas de rima de F em AB relativa à partição P, com norma de P tendendo a zero, quando para cada F maior que zero existe delta maior que zero, tal que isso aqui seja suficiente para que essa diferença seja menor do que epsilon, independente de quem sejam os coeficientes escolhidos. Tá? Isso significa o quê? Significa que, à medida que eu vou refinando a minha partição, vou tornando a partição cada vez mais fina, a soma de rima relativa a essa partição é um número próximo de quem? De L, é o número próximo de L, ou é igual a L, quaisquer que sejam os coeficientes escolhidos. Lembrando, a soma de rima precisa de 4 coisas para a sua construção. Tá certo? E há uma proposição que diz, o seguinte, diante das hipóteses aqui, para ser econômico, seguinte, se L1 e L2, números reais, se L1 e L2 em R, são os dois limites das somas de rima de F em AB, limites das somas de rima de F em AB, então o L1 é igual a L2. Ou seja, eu não posso ter dois limites distintos. Isso não é claro daqui da definição.
Isso é um teorema, precisa ser provado. Se prova, como eu falei, essa aula é a aula para apresentar o conceito da integral definida e de suas propriedades, que são bem intuitivas. Eu só vou demonstrar duas propriedades aqui. O resto eu vou só enunciar. Porque senão eu vou dar umas 3 aulas só aqui com teoria. Mas os resultados são importantes. Eu vou enunciar. São as propriedades operatórias. Não tem as propriedades operatórias do limite? Não tem? Tem as propriedades operatórias da integral definida. Então, por causa desta proposição que diz que o limite das somas de rima é único, tem a seguinte notação.